Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre dois fundos de papel, o Habitat e também o Vegir, que estão aí pagando em torno de 15% ao ano. Esse rendimento tá bom para você? Mas quais são os riscos por trás aí desses fundos, né? Tem algum risco sim. Fica comigo até o final do vídeo e eu vou falar para vocês em qual deles eu investiria. Vai deixando aqui para mim nos comentários, né? Qual deles se adequa mais ao teu perfil? Habitat, Vegir, nenhum dos dois. Diz aí qual o seu fundo de papel favorito. Também no final do vídeo eu vou mostrar como é que está minha carteira, né? Meu burrinho lá na sombra. Então, segura aí. Bom, e vamos começar a análise aqui pelo Vegir, né? O Valora, um fundo de base 10, está sendo negociado aí na casa dos R$ 9,00, 9,73. Como eu coloquei aqui, com informações do Status Invest, dividend yield de 15,31% nos últimos 12 meses, portanto, muito bom. Ele teve 3% de desvalorização, mas não é algo assim tão grande. É um fundo de patrimônio aí quase bilionário, né? 995 milhões, está 1% acima do seu valor patrimonial, mas é o fundo aí de 192 mil cotistas, né? Bastante gente. Isso confere uma liquidez grande para o fundo, ou seja, é um fundo que é bastante negociado, é fácil para comprar e vender esses papéis. E o último rendimento dele foi de 13 centavos, né? O próximo 12 centavos, então ele está ali na casa de 1,30%, 1,20% ao mês, o que é muito bacana, né? Mas será que isso é sustentável no longo prazo? Vamos ver já já. E aqui, olhando para trás, né, os dividendos pagos ao longo dos últimos 5 anos, o que a gente vê? 2020 e 2021 houve uma grande queda ali nos dividendos, né? Isso por conta da Selic, né, que chegou no seu patamar mínimo. Agora que ela está, né, lá nas alturas, o fundo pagou bastante, mas a Selic, como a gente sabe, vai começar a cair. Iniciou o ciclo de cortes aí do Banco Central. A expectativa é para que no final do ano que vem, né, ela esteja ali em torno de 10% ou menos até, e isso com certeza vai afetar o VG. Ele está na carteira de bons fundos imobiliários, né, como o GHF, que é da própria gestora, a Valora, né, também do BTG, Fundo de Fundos, o BCFF. E por que eu falei, né, que os dividendos deverão cair? Porque ele é um fundo praticamente aí atrelado ao CDI, né? E o CDI e a Selic são basicamente a mesma taxa. Ele é um fundo 100% de papel, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, né? Então o patrimônio está todo alocado. E ele é um fundo também que basicamente é residencial, muito embora, né, ele diga aí que está exposto a vários... Ele coloca praticamente todos os segmentos do mercado. Na verdade, isso é mentira, né? É 93% residencial, né? Então é quase que a totalidade. O segmento residencial ele traz os seus riscos, né? É um risco pulverizado, mas ainda assim é um risco. E ainda mais quando a gente olha aqui para a qualidade desses papéis, né? Então, qual que é o rating, né? A nota aqui atribuída a esses papéis, né? A classificação de risco. 92,5% não tem classificação internacional, ou seja, são papéis que têm ali, sim, um certo risco ali de calote, né? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas isso confere aí menos segurança para o fundo. Quando a gente olha também a faixa de LTV, que é outro indicador aí que mostra, né, o saldo devedor do papel em relação ao valor do imóvel, então a gente vê que também a coisa aí não é tão bonita assim quanto pinta a gestão. Mas a coisa mais preocupante para mim é isso aqui, ó. Se a gente pega os 10 maiores papéis que tem maior concentração aqui do fundo, né? Então a gente vê aqui, ó, 9,87, 9,55, 7,29, isso dá aqui, ó, em torno de 60%. Então 60% da carteira está concentrada em 10 papéis. Esse fundo que tem aí cerca de 50 operações, né? Então é uma concentração muito grande e para mim isso é um problema, né? Porque se der problema em uns 3, 4 desses aí, já mais de 10%, 20% vão ser comprometidos aí os papéis do fundo, e isso, obviamente, vai comprometer também o pagamento dos dividendos. Indo para o próximo fundo, que é o Habitat, né? Um fundo também de papel. Aliás, deixa aqui para mim nos comentários, você tem já o Habitat? Não tem? Nunca ouviu falar dele? Quero saber a sua opinião. Aproveita aí para se inscrever no canal, tá, gente? Antes de sair do vídeo, né? Senão você vai embora, não se inscreve e já compartilha, copia aí o link para mandar para o seu amigo. Bom, o Habitat está sendo negociado aí na casa dos R$ 95,00, 14% o rendimento dos dividendos nos últimos 12 meses, então bem bacana, né? E ele valorizou um pouquinho, né? Marginalmente aí 0,48%.
Patrimônio de 810 milhões, então tá próximo ali, né, do VG, mas ele está com desconto, está 4% abaixo do seu valor patrimonial. 72 mil investidores têm cotas aí dele na carteira, tem uma liquidez média diária bem bacana, não é igual ao do VG, mas é uma liquidez considerável. E também o rendimento mensal aí, em torno de 1,25 por mês, é bem interessante. Já os dividendos do Habitat, eles não são tão regulares quanto o do VG. Apesar do VG ter tido uma queda lá, né, em 2020 e 2021, eles são mais previsíveis. Do Habitat tem uns picos e vales que muitas vezes não dá para entender bem o que está acontecendo ali. Mas em 2021, né, quando a Selic estava lá embaixo, o fundo estava pagando bem. Né, diminuiu um pouco depois, mas ainda continua fazendo bons pagamentos, mas alterna bastante, né, em pagamentos mais altos e mais baixos. Alguns fundos que tem ele na carteira, o HGBS, também o HFOF. E um ponto positivo aqui para ele é que recentemente, né, a XP comprou aí, né, a gestora do fundo. A gestora foi incorporada pela XP. O mesmo time que estava na Habitat continua, só que agora eles estão sob o guarda-chuva aí da XP. Para mim é algo interessante, eu gosto particularmente da gestão da XP, que eles fazem com os fundos imobiliários deles. Claro que tem uns ou outros aí, né, tipo o XPPR, não está indo muito bem, mas os outros fundos que eu tenho da XP, eu estou satisfeito. Ele distribui dentro daquilo que ele realizou, né, de lucro, então não faz muito malabarismo, isso eu acho legal. E aqui a gente tem os segmentos, né? Bom, primeiro, 88% da carteira é de CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, mas ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, tem uma parcela ali em caixa, né? E está dividido assim, ó, loteamento 38%, multipropriedade 24%, aqui tem um risco maior, né? Mas tem também incorporação vertical e outros 10%, né, que não está especificado aqui. Então ele é um pouquinho mais diverso aí do que o... Bom, bem mais diverso, né, do que o VG, mas são setores também que têm aí um certo risco. E 35% na mesma securitizadora, que é essa Virgo, né? Então se der um problema aqui também, fica complicado. Mas eu gosto de ter vários indexadores. Então tem aqui, ó, IGPM, tem INCC, tem CDI e tem IPCA também. Embora uma parte aqui com variação negativa e outra parte sem variação negativa, né? O que significa isso? Se o IPCA ficar negativo, né, afeta negativamente aí alguns dos contratos, né? Acho que é um risco aí que não precisava ter, mas tem. Enfim, tá aí. Você compra, né, o fundo se quiser ou não. Adiantando, eu não tenho nenhum dos dois. Aqui a gente tem a concentração. No caso do Habitat, ele tem menos do que o VG, né? É cerca aí de 40% nos 10 primeiros papéis. E, bom, gente, chegou na hora aqui de dizer, né? Se tivesse que ficar com algum deles, bom, eu não escolheria nenhum dos dois para entrar na minha carteira, mas se tivesse que escolher um, eu ainda escolheria o Habitat. Porque se é para ter risco, então vamos buscar aquele que diversifica mais. Dito isso, vamos para a carteira aqui, né? Meu burrinho lá na sombra. E eu vou mostrar aqui como é que está a carteira. Então essa aí é a rentabilidade da carteira até o momento. Está indo muito bem, obrigado. Aqui é a divisão, né? Então 79% fundos imobiliários, o restante em ações. São R$ 13.250 o patrimônio até o momento. Aqui a gente vê, né, a carteira global aí, né? RBVA a primeira posição, depois RBRF, Tigar vem na terceira, e aí vem Banco do Brasil, né, que é uma das ações. Então a gente vê que, ó, na casa dos 6% tem todos esses fundos até chegar no XPLG. E depois todos os outros aí, né, na casa dos 5%, 4%. Então tá bem equilibrada aí essa carteira. E essa carteira me retornou aí nesse mês R$ 103 em dividendos, né? Um pouco veio da Taesa, a empresa que eu comprei umas ações aí, né, há algumas semanas, e o restante dos fundos imobiliários, sendo o Tigar aquele que mais me retornou. Então a gente vê aqui, ó, a evolução ao longo dos meses, né? Então vai crescendo, o segredo é esse, né? A gente vai sempre comprando mais cotas, mais ações e cada mês vai aumentando mais. Claro, tem um mês ou outro que acaba caindo, né, em relação ao mês anterior, isso é normal, mas cai sempre crescendo, né? O importante é sair aqui do lado direito, sempre as barrinhas cada vez maiores. E a gente pega o dinheiro e faz o quê? Reinveste. E essa semana eu comprei uma cotinha aí do HGRU, então mais um que foi aí para a carteira. E aí mudou, né? O RBVA já não é mais o que tem a maior posição, e sim o HGRU com 6,88%. Como é que está a sua carteira aí? Ou não montou ela ainda? Se você não começou, você pode começar. E um recurso interessante que você pode usar aí para poder começar a investir é o meu e-book.
primeiros passos para investir e viver de renda com fundos imobiliários. Quer saber mais? Clica no link da descrição e aí você vai ter acesso aí à página desse produto. Um grande abraço, até a próxima semana e bons investimentos!